Nesse caso do Botafogo, é curioso, porque quando acaba o ano e o Botafogo vai para pré-Libertadores, quer dizer, não é nem campeão, nem G4, nem nada. O Botafogo desmancha boa parte do elenco. Vai embora o Lucas Perry, vai embora o Adrielson, não serve mais ninguém, precisa reformular o elenco, esse elenco não vai dar o ano que vem, estão todos traumatizados. Ficaram com o Thiago Nunes mais um tempo, mas depois eles tiraram o Thiago Nunes também. Mas vem o Luiz Henrique no começo do ano, que já é uma contratação caríssima do Botafogo, certo? E depois que no começo do ano meio patinando, passa na pré-Libertadores, vamos ver, esse grupo do Botafogo é difícil, na Libertadores, troca o técnico, não sei o quê. No meio do ano vamos gastar. Agora não dá para dizer mais que o melhor elenco do Brasil é Palmeiras e Flamengo só não, causa. Acho que o Palmeiras perdeu o lugar nessa conversa. Perdeu e os números provam isso, né? O Botafogo, na prática, o Botafogo já é sabido, o Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 4 pontos se eu não me engano, 4 pontos, não, 3 pontos de diferença para o Palmeiras. Está em 2 competições, né? Bem, né? Então, assim, e o retorno esportivo também é muito bom. É legal ver o time do Botafogo jogar. Também lembrando que não foi isso, né, Maria? Ele investiu também num treinador, né, de renome, né? A folha salarial, o salário do treinador do Botafogo é muito maior, por exemplo, do que do Thiago Nunes, isso não tem a menor dúvida, até porque o Botafogo no Campeonato Carioca nem se classificou para as semifinais. Também. Então, você vê o gigantismo desse time do Botafogo, os investimentos que foram feitos justamente para que o Botafogo consiga ao menos um título neste ano, porque é isso que o John Textor. Só que aí depois a gente precisa estudar, ver já que é uma SAF e é uma questão aberta, você vai divulgar o balanço, você vai divulgar. Tem que divulgar balanço, tem que divulgar quanto foi investido, como é que é essa transação, por exemplo, o Luiz Henrique, a gente lembra que talvez não viria, e aí poderia já ir direto para o Lyon. O Adrielson ficou 6 ou 8 meses, já voltou. Quer dizer, o Botafogo tem umas coisas muito. Aí, agora anunciou o Alex Telles também, que estava ganhando horrores lá na Arábia Saudita. Então, assim, com todas essas peças, com todas essas as opções que o Botafogo tem, e o Botafogo fez, por exemplo, fez 4-0 e fora o baile para 4-1, né? Fora o baile em cima do Flamengo. Não tava os principais, mas é o Flamengo, né? O Flamengo mesmo com os principais, sem os principais, quando jogava contra o Botafogo. Peraí, deixa eu ver. O Renato vai responder baixinho, peraí. Responde baixinho, Renato. Qual o melhor elenco, Botafogo ou Flamengo? Botafogo. Hoje em dia, Botafogo. Então, merda. Hoje em dia, Botafogo. Botafogo. Hoje em dia, Botafogo. Botafogo, gente. Podemos dizer isso? O melhor elenco do Brasil. Então, tem o melhor elenco da América do Sul. Ou o River tá melhor? Botafogo. O River, eu não vi o River jogar. O River contratou muito também. Com a volta do Galhardo, o River contratou muito. E eu continuo com a minha tese de que ninguém tira o título da Libertadores desse ano do River Plate. Ele tem uma molezinha agora nas quartas de final. Depois ele pega na semifinal. O Colo-Colo é uma molezinha, né? River e Colo-Colo molezinha. É no colo do River, né? Depois ele pega Botafogo não. Fluminense ou Atlético. O Atlético. Fluminense ou Atlético, que eu acho que ele vai passar por cima também. E na final, seja quem for, eu acho que a final mais provável nesse momento é River e Botafogo. Essa é a final que eu acho mais provável dessa Libertadores. Mas com todo o elenco do Botafogo, ganhar lá dentro do Monumental de Nunes, com a Conmebol louca para que não seja um brasileiro de novo, porque os últimos 5 anos foram brasileiros, com 3 finais totalmente entre brasileiros, eu acho impossível tirar esse título do Botafogo. Agora, do River Plate. Mas acho também que está ficando muito difícil a gente imaginar esse Botafogo perder o brasileiro. É que tem uma questão também, eu acho que analisar, Marília, rapidamente, pode falar, que assim, a questão do Botafogo passa também por ter opções que os outros times não têm. O Flamengo mesmo durante as contusões, teve que usar os garotos, o Palmeiras teve que usar também os garotos. O Botafogo já vem com um time muito mais cascudo.
A gente viu quando as opções, e é o que não tinha no ano passado. Esse ano ele tem 3 ou 4 jogadores que estão na reserva, que entram e mantém. E olha que perdeu ainda o Júnior Santos, né? E perdeu o E o Eduardo. Você vê Eduardo. como o Botafogo, se tivesse Júnior Santos e Eduardo, seria melhor ainda. O Tiquinho virou banco. O Tiquinho hoje é banco do Igor Jesus. O Igor Jesus está fazendo gol de tudo quanto é jeito. É uma das grandes contratações dessa janela, é o Igor Jesus. E vários outros jogadores que entraram e que estão voando, né? E aí perde o Cuiabano agora. O que ele vai lá e busca o Alex Telles. Sabe? Como perdeu, né? O Júnior Santos, o Eduardo, o Cuiabano, 3 grandes destaques da temporada. Foi lá e contratou, laçou um 10 na Argentina, na hora. Contratou o Alex Telles. Na hora, não pestanejou. Impressionante. Quem não leu o livro da Miri Lacombe, O Ano que Eu Morri em Nova York, deveria ler por vários motivos. Acho até que o Augusto Melo talvez esteja lendo e tenha aprendido com ela como tergiversar quando, sei lá, eventualmente pode ser que estivesse sendo traído pelos seus e tal. Tem uma parte lá que ela ensina, faz um tipo, e também que em Nova York qualquer um faz tipo, mas faz lá um tipo, finge que não tá ligando. Ela ensina isso no livro dela. Se você não leu, pelo menos você vai aprender. Eu aprendi. Porque hoje o Corinthians amanheceu, o Parque São Jorge amanheceu com várias faixas. Não sei se a gente tem a foto aí, eu mandei mais cedo, mas está no meu post do meu blog. Porque o presidente do Corinthians e os 7 investigados pela comissão de ética, o que tiveram a investigação aprovada pelo Conselho, receberam, enfim, a intimação do presidente do Conselho de Ética do Corinthians para que entreguem as suas defesas em até 10 dias. Então, hoje, no Parque São Jorge, havia mais de uma faixa como essa, não haverá golpe, ponto, estamos com vocês. É apócrifa, não tem assinatura, mas é uma frase que tem sido repetida muito pelo presidente do Corinthians, que no final de semana, lá na Zona Mista, ele falou que não está preocupado. Na semana passada, para mim, falei aqui para vocês, ele disse que não ia ter golpe, que a oposição está trabalhando contra o Corinthians. Essa tem sido a única frase com a qual ele tem, de fato, se defendido disso. Ele não fala mais nada em relação ao processo. Ele não diz que o processo é ilegítimo, ele não diz que as denúncias são falsas, ele só diz que não vai ter golpe, e a gente tem repetido aqui o que o presidente tem falado a respeito. Desdenhou um pouco da união da oposição, como eu disse, a Mili é ótima para isso, é um consultor excelente, sobre quem vai traí-lo ou não nesse processo, quem assinou ou não assinou essa autorização de investigação. Por que eu estou chamando isso aqui? Tem meu post aí? Porque eu fui estudar hoje de manhã o regimento interno do Corinthians. O regimento interno do Corinthians dá à Comissão de Ética do Corinthians esse poder regimental de tratar dos processos administrativos de infração ao estatuto. Segundo o artigo 2 desse regimento, apenas o relator de cada um dos processos pode notificar o investigado, o representado. E as 7 intimações saíram com a assinatura do presidente da Comissão de Ética. Ao que eu suponho, apesar dele não ter respondido, que ele vai relatar os 7 processos. Não sei. Há 5 conselheiros na comissão de ética. Então, o presidente da comissão, não necessariamente é o relator, mas foi ele que mandou as 7 intimações. Segundo o regimento, todos os investigados têm o direito ao devido processo legal, à ampla defesa, a receber a notificação e cópia dos autos do processo. Nenhum dos 7 recebeu. Então, isso para mim já é uma brecha para que daqui a pouco a gente ouça: não recebi, preciso de mais prazo, preciso de mais tempo. Que isso? Ficou no escuro, Miri Lacombe. Mas preciso de mais prazo, de mais tempo, não sei, deveria ter feito assim. Mas foram entregues única e exclusivamente um papelzinho timbrado do Corinthians, caro senhor fulano de tal, no caso do Augusto Melo e do Armando Mendonça, que é o vice-eleito, são os únicos 2 com cargos eletivos que podem sofrer processo de impeachment. Os 7 processos são diferentes, as denúncias são diferentes, a gente não tem acesso a cada uma delas, então muitos dos investigados dizem que tem que apresentar defesa e eles não sabem contra quê, mas a gente sabe que no caso do Augusto Melo e do Armando Mendonça, até pela categoria de dirigente que eles são eleitos, o máximo que pode acontecer com eles nesses processos de administrativos é o impeachment, a perda dos direitos políticos eventuais por algum tempo e além da perda do cargo. Hoje, no Parque São Jorge, então, Renato, tinha esse negócio aí, esses atos de desagravo ao presidente, que depois da vitória contra o Flamengo reapareceu. Nos próximos dias não tem jogo. Vai ser difícil ele se esconder dessa história agora. Vai ser difícil.
Eu acho que ele está, uma vez mais, ameaçadíssimo de não acabar o mandato, como eu previ lá atrás, quando ele começou a fazer todas as bagunças que está fazendo. Agora, você disse que a faixa não estava assinada. Precisa. Precisa. Pois é. Você tem Eu alguma acabei de dúvida receber que as aqui. digitais do Pois presidente estão lá? não está assinada. Estamos com você, não sei exatamente a primeira pessoa do plural que está representada ali. Renato, não sei se a gente está com problema na geração da nossa imagem. Eu vou aproveitar que estou eu e você aqui. Eu acabei de receber, estamos com audiência qualificadíssima entre os 300 homens que deveriam só se preocupar com o Corinthians, mas acabou de sair uma nota do movimento Reconstrução, que é exatamente esse movimento de conselheiros de várias chapas, não são só chapas da oposição. Alguns colocaram o nome na pedido de abertura de processo de impeachment e outros colocarão na próxima fase do processo. Já estou avisando que isso vai acontecer. Hoje, 3 de setembro, vem uma carta. O presidente acabou de vir aqui, vou ler para vocês em primeira mão. O Augusto Melo ficou preso no tempo e em sua campanha eleitoral. Aí tem lá o movimento Reconstrução, papapá, defendem os pontos, e como se não bastasse tudo que aconteceu. Então, por conta desse desdém dele em relação ao movimento que tenta tirá-lo, ou até chegar ao ponto de tirá-lo do cargo, o movimento que não tem assinaturas, nesse caso tem 91 assinaturas, acabou de publicar um ato. Se eu falei que as faixas são desagravo, esse aqui é um protesto contra um presidente que está desdenhando do que deveria ser um processo levado a sério. Afinal de contas, ele é presidente do Corinthians e isso está correndo dentro das comissões corintianas, não está correndo fora das comissões corintianas, e até aqui está obedecendo o rito do Conselho Deliberativo. Miri. Então, Marília, a primeira coisa que me ofendeu nessa faixa foi o ponto final. Gente, eu estou na penumbra, assim, que acabou a luz aqui, e eu estou fazendo uma gambiarra para vocês conseguirem me ver assim, desse jeito. Aquele ponto depois não vai ter golpe, ponto. Aquele ponto me deixou assim transtornada. Não tem aquele ponto, gente. Tira o ponto dali. Começa daí. Depois, sim, eu acho que assim é muito sério para ser levado nessas condições, sabe? O que está acontecendo no Corinthians é muito sério. E o não vai ter golpe, assim, a gente vive a época das narrativas, né? A narrativa, uma vez eu li isso, eu achei muito bom assim. A narrativa está para a verdade, assim como uma roupa larga está para o corpo. Então você vai criando narrativa e ela uma hora passa a ser a verdade, mas não é a verdade. Olha esse ponto aí em vermelho depois do golpe. Não haverá golpe, não precisa desse ponto. A exclamação também me incomoda um pouco, eu não vou mais você falar disso, não. Então eu acho muito. Estão tentando criar uma narrativa. E a coisa é mais séria. Peraí, eu vou te interromper, só porque eu estou recebendo. Claro. Igual o jogo está parecendo o US Open. Um manda um negócio, o outro manda outro manda um negócio, outro manda outro. Então, eu estava lendo aqui num dia inteiro, que eram 2 páginas, 2 laudas do Movimento Reconstrução, rebatendo essas faixas que a gente está vendo aí, dizendo esse ato de apoio ao presidente. E aí, na nota deles, eu vou ler o finalzinho aqui, dela diz o seguinte: olha, como se não bastasse. Cadê? Não vai ter golpe aqui, ó. Portanto, todas as defesas que o grupo defende para que ele saia, e, portanto, o único golpe, e agora no sentido de pancada, é o que essa gestão fez com a confiança e a esperança dos sócios e torcedores. O nosso movimento está a braços abertos para todos os corintianos, porque eu te falei que esse é um movimento de várias chapas. E para isso, já amanhã, né, aberto o prazo aí para que ele se defenda, acabei de ser convidada, imagino que vários coleguinhas, para uma coletiva de imprensa às 11 da manhã, já não tinha nada para fazer mesmo, sobre esse movimento e as assinaturas de torcedores comuns que apoiam que ele se defenda e explique como é que o Corinthians ia pagar 25 milhões de intermediação de um contrato, o da Vai de Bet, sendo que o próprio apontado para ganhar esse dinheiro disse que não intermediou nada. Desculpa, é porque vai, volta. Pode, desculpa. Não, é isso, assim, que eu acho que o maior interessado em saber o que está acontecendo deveria ser a atual administração corintiana. Ela deveria estar nas ruas falando, eu quero entender o que está acontecendo, eu colaboro com as investigações, vamos entender. E não é isso, né? Aí cria-se a narrativa do não vai ter golpe, insinuando que isso é um golpe, não é. Estão seguindo todos os ritos necessários para que as investigações andem, para que o conselho vote, está tudo certinho, gente, assim.
O que está de errado é esse desmando no Corinthians, essas administrações, na melhor das hipóteses, negligentes, né? Então, é tudo estranho, Marília. Além do ponto e da exclamação, é tudo estranho. Rosa, quer dar um pitaco dessa história corintiana? Porque, de fato, esses próximos 10 dias, ainda mais sem jogo, vai ser muito difícil o presidente desenhar. Eu fiz propaganda gratuita da Milacombe, ela nem agradeceu, mas eu repeti, leia Um Ano que Eu Morri em Nova York, tem várias dicas de relacionamento, inclusive essa. Você se sentir altivo, mesmo quando você está acabado, o mundo acabando, com as coisas caindo na sua cabeça, você fica lá se achando a bonitona. Como está aparecendo o presidente do Corinthians agora. Luiz Rosa. O Renato ele roubou a minha ideia, né? De repente, o Renato, não é só a assinatura, nós tem as digitais, né? Tudo que do presidente do Corinthians, né? De repente, no momento onde está se afunilando, e a Marília trouxe um programa que eu estava explicando todo o processo, que ainda nem tinha sido feito o processo de impeachment, a Marília explicou aqui, eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque eu não conheço, obviamente, os ritos que envolvem o Corinthians, aí eu fiquei pensando depois, esse processo de impeachment vai acontecer, e agora estou voltando aqui já com o bolo já crescendo, o bolo já indo para o forno, um processo, e agora aparece essa manobra aí de mostrar apenas com uma... Ô, Mili, também eu lembro que as falácias, né? Cria-se também falácias, né? Para ver se muda o roteiro, né? Mas é um roteiro que caminha realmente para um processo doloroso para envolver na política do Corinthians. Marília, pelo que eu já ouvi, esse impedimento nunca ficou tão pronto para acontecer. Mas a gente sabe que política em clubes pode lá na frente, recursos, enfim, uma série de coisas pode acontecer. Mas esse processo todo já vinha caminhando e sendo desenhado, e agora vamos ver o que vai acontecer. Agora eu sempre fico me preocupado, né, Marília? Por mais que você possa achar que não, se isso não respinga também dentro de campo. Porque, assim, já tem tantos problemas o Corinthians, já tem tantos problemas, e ainda respingar a crise política dentro do campo, aí é atestado de incompetência total no momento onde o cara assumiu o clube, trazer esses problemas políticos que não vai, muito pelo contrário, só trazem mais e mais problemas, mancha de novo a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Para agradar a minha mãe, ela gosta quando eu gasto o dinheiro, eu gasto o investimento dela na minha educação, na minha formação. Ela adora quando eu faço isso. Dolores não está muito feliz com São Paulo essa semana, mas ela assiste. Vou gastar aqui um tiquinho do meu conhecimento jurídico, da minha formação. Processo de impeachment, e eu vejo aqui no nosso chat, é um processo político. Ele não é um processo jurídico, ele é um processo político. Depende, obviamente, de maioria na casa onde ele está sendo julgado. É diferente de uma ação na justiça que se pressupõe um juiz neutro e que decida sobre uma celeuma qualquer. Qualquer processo de impeachment no Brasil, em qualquer lugar, dentro de qualquer empresa, depende dos apoios arregimentados. Por isso, não haverá golpe não faz nenhum sentido. O que faz sentido é se algum rito não for juridicamente sido usado. O processo de impeachment, ele só é político. Ele não tem a ver com a quantidade de provas, ele não tem nada a ver com isso, ele tem a ver com apoios políticos que essa pessoa pode ter. E todos eles são assim. Todos eles são assim. No caso do Corinthians hoje, há uma divisão bem grande dentro do conselho do Corinthians. Entre os 300 conselheiros do Corinthians, contei aqui durante a eleição que o Melo ele foi eleito com muitos votos, muito mais votos que o candidato da situação, porque ele foi eleito pelo colégio eleitoral dos sócios. Mas os sócios votaram e elegeram, porque aí você elege por chapa, 4 chapas da situação e 4 chapas da oposição. No começo, logo no começo da gestão, há, obviamente, uma atração de alguns personagens. Ninguém é muito ligado politicamente à sua própria chapa, ninguém é idealista. Há uma atração natural pelos cargos. Então, você via que ele tinha maioria, e tem, aparentemente, maioria no conselho, porque as chapas, elas não necessariamente o partido, a chapa, obriga ao voto igual. Mas o processo de impeachment é assim. Primeiro, ele precisa ser aprovado no Conselho do Corinthians, então são até 300 votos dos que comparecerem, e a votação é feita pelo colégio eleitoral, então são 2 processos.
Mas que isso respinga no campo, a gente está vendo desde o começo do ano, Rosa, porque o fato dele não ter apoio nenhum, dele ser um dirigente que está completamente sozinho no cargo. Você vê que nessa situação entre a possibilidade de impeachment, é um vice-presidente com quem ele não conversa, é vice-presidente dele. O vice-presidente ainda não disse que ele é da oposição, mas ele está rachado com o presidente desde fevereiro. Começou em janeiro a administração Augusto Melo. Então, é um processo que desde o começo deixa o Corinthians à deriva. Agora também. E nos próximos 10 dias, esse pequeno gostinho que eu tinha ganho ontem, até mostrei o brilho no meu olho, acabou. Porque o assunto Corinthians pode reagir, de novo, o Corinthians está envolvido nas suas questões de bastidores, e não mais o trabalho do Ramon, se o que pode fazer o Romero, se agora o Yuri Alberto vai. Acaba essa conversa e volta a conversa de como é que vai ser feito os apoios para que ele fique ou não fique à frente do Corinthians. Eu não sei se isso é mais chato que seleção brasileira, mas eu queria no Corinthians, vou colocar aí agora para mim, esse amor. Põe o Luiz Soares para mim aí. Queria alguém chorando pelo Corinthians, não o torcedor. Decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país. Pero es algo que lo venía pensando, lo venía analizando. Es el momento, creo que indicado. Pois é.